30 milhões de reais é o prêmio previsto para o concurso especial da dupla cena de Páscoa de 2025, o primeiro do ano, promovido pelas loterias da Caixa. O valor do prêmio ainda pode aumentar ao longo do período de arrecadação e vai até as 19 horas do dia do sorteio, que acontece dia 19 de abril, sábado de Aleluia, um dia antes do nosso domingo de Páscoa. E se você está preparado para receber esse grande prêmio, então já deixa aí no comentário do vídeo. Eu recebo e agradeço esse prêmio. E assim como ocorre nos demais concursos especiais, a dupla cena de Páscoa não acumula. Então esse prêmio vai sair para alguém ou para mais de uma pessoa até. Se não houver ganhadores na faixa principal de 6 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quina de 5 acertos. E no próximo vídeo aqui no canal eu vou trazer detalhes especiais sobre as estatísticas, para você aumentar ainda mais as suas chances na dupla cena de Páscoa de 2025. Então, não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui, curtir o vídeo e também eu te convido a participar dos bolões que a gente promove aqui no canal. Nós temos um grupo no WhatsApp, vou deixar aqui na tela o QR Code e na descrição do vídeo o link do grupo para você entrar lá e participar com a gente dos nossos bolões que a gente tem diariamente. Porque nesse vídeo vamos focar em investir o prêmio de 30 milhões com segurança e também tentar maximizar a rentabilidade desse prêmio. Inclusive, quero agradecer demais aos seguidores e clientes que buscam a minha ajuda para planejar seus investimentos e cuidar da sua vida financeira. Vamos para a nossa tela de cálculo então? Está aí na tela a nossa famosa ferramenta de cálculo, mas hoje, além de fazer o cálculo nessa ferramenta, eu vou trazer uma planilha aqui onde a gente vai ver o montante agregado depois ao final e poder fazer uma comparação detalhada dos investimentos. Inclusive, quero lembrar você para você assistir o vídeo até o final, porque durante o cálculo eu vou dar várias dicas, tá? De coisas importantes, de itens importantes que você deve observar na hora de tomar uma decisão de investimento e como que você deve planejar os seus investimentos. Então vamos começar o preenchimento. A gente começa preenchendo aqui pelo valor, né? Então, valor de 30 milhões de reais, lembrando que esse valor pode aumentar ainda, mas vamos fazer aqui pelo valor previsto pela Caixa até o momento de 30 milhões de reais. O próximo campo é o vencimento. Esse item aqui eu vou pular nesse momento, esse campo, vou trazer esse campo mais à frente que eu quero trazer um detalhamento importante para vocês sobre ele. Vamos buscar as nossas taxas. Então primeiro taxa DI e taxa Selic. Eu gosto de começar pela taxa Selic. Taxa Selic a gente consegue no site do Banco Central, aqui nesse gráfico ao lado, 14,25% ao ano. Última data dessa mudança foi no dia 19 de março de 2025, recente essa taxa, então 14,25. Para quem me acompanha já sabe que a taxa DI vai estar ali variando 0,1% abaixo da taxa Selic, mas a gente consegue confirmar isso no site da BMF Bovespa. Tá aqui, taxa DI em 14,15% para 252 dias úteis, referente ao dia 28 de março, que foi o último dia útil. Então, temos aí a nossa taxa DI, a nossa taxa Selic já estabelecida. Agora a gente já pode determinar aqui qual que é o percentual de rentabilidade que a gente vai conseguir do CDB e da Selic, né? Qual que é o percentual de DI. Lembrando que a taxa DI não é a mesma coisa que CDI, presta bem atenção. CDI são certificados de depósito interbancário, é quanto um banco cobra de outro banco para fazer empréstimos entre eles. Nós raramente conseguimos uma taxa próxima a isso ou uma taxa igual a isso, tá? É o mínimo que o banco cobra. Ou seja, se um banco A empresta dinheiro para um banco B, isso é muito comum no mercado financeiro, tá? Parece que não, mas os bancos eles têm uma movimentação financeira gigantesca entre eles. O mínimo que eles cobram é a taxa DI, 14,15% ao ano. E aí os investidores do mercado comum, né, as pessoas comuns, pessoa física, pessoa jurídica, também vão atrás dessa taxa para conseguir esse valor. Então o CDI é o certificado, é o contrato que um banco tem com o outro. E esse CDI ele é lastreado, né, ele é calculado através da taxa DI. Então a taxa DI ela serve para referenciar os contratos CDIs entre os bancos. E acaba também servindo para os investidores do mercado em geral, porque a gente sempre vai buscar o mais próximo possível dessa taxa. Por isso que a gente leva em consideração ela, mas não confunda CDI com taxa DI, são coisas diferentes. E agora sim,
a gente vai aqui primeiro determinar o vencimento. Por quê? Porque os bancos, eles negociam com você a taxa de rentabilidade referente a DI conforme o prazo que você deixa o valor investido lá. Então nós vamos fazer o primeiro cálculo aqui para a gente saber quanto que rende diariamente esse valor. Claro que isso é só para a gente ter uma ideia. Ninguém deve deixar um valor tão alto desse investido somente por um dia, principalmente em alguns tipos de investimento que dá problema grave, tá? Então, um dia, para a gente ter uma noção de rentabilidade diária, no CDB, a gente vai colocar aqui uma rentabilidade diária aí de 90% de DI e na LCI 85% de DI. Isso aqui para um dia. Lembrando que a LCI nem é possível investir apenas por um dia, tá? Você não consegue fazer o investimento e depois ir lá e resgatar o dinheiro. Você vai ter que cancelar o teu investimento e aí não tem rentabilidade nenhuma. E o CDB, se você investir por menos de 30 dias, você ainda terá o IOF. Então, por isso que eu sempre coloco aqui esse cálculo, tá? De um dia para você entender a rentabilidade. E a poupança não rende nada em um dia, né? A poupança precisa aí ficar pelo menos os 30 dias, completar o famoso aniversário da poupança para a gente ter uma rentabilidade. Então, na poupança não tem rendimento nenhum. No CDB, nós teríamos um rendimento bruto de R$ 9.853,93 e teríamos IOF aí de R$ 9.459,77. E ainda o imposto de renda de R$ 88,69. Isso daria um rendimento líquido de R$ 305,47. Então, realmente pouco, né? Para 30 milhões investido em um dia dá muito pouco. A LCI, ó, ela já rende um valor interessante, já rende R$ 9.336,32. Por quê? Porque a LCI não tem IOF e não tem imposto de renda. Por que ela não tem IOF? Primeiro, como eu falei, a LCI não é possível fazer investimentos por menos de 30 dias, tá? Na verdade, agora já tem até mais, mas vamos colocar aqui como 30 dias, que seria o período de cobrança do IOF. Para você resgatar o dinheiro de uma LCI e LCA com um prazo menor, inferior a 90 dias, por exemplo, só cancelando o investimento, ou seja, não vai ter rentabilidade nenhuma. Você cancela o investimento e recebe o valor de volta que você investiu. Então é bem ruim para você. O banco vai ficar feliz porque ele não vai precisar te pagar nada de rentabilidade, mas para você é horrível. Só que acontece, já aconteceu comigo quando eu era gerente da Caixa e infelizmente uma única vez eu tive que cancelar um investimento que aconteceu uma situação com um cliente muito fora da realidade dele, uma situação muito complicada, muito mais do que emergência, valor alto, e ele teve que cancelar o investimento dele numa LCI, época que a LCI era bastante procurada, hoje em dia já não tanto mais, mas acontece. Então olha só, com esse cálculo aqui, a gente vai preencher a planilha agora. Então, a poupança, a rentabilidade dela para um dia é zero. Para o CDB, vou colocar o rendimento líquido já, tá? R$ 305,47, 305,47 e a LCI R$ 9.336,32. 9.336,32. Ótimo. Vamos voltar lá para o cálculo novamente. Agora, vamos aumentar aqui para um mês. Para um mês seria um normal 30 dias, certo? Eu oriento que todos os investidores não apliquem nada, nenhum valor por 30 dias, mas por pelo menos 31 dias. Por que 31 dias, Rafael? Para você não ter risco nenhum de pegar IOF. Sempre que você pensar assim, vou investir por 30 dias, põe um dia a mais. Então essa dica é para facilitar você lembrar que, olha, menos de 30 dias tem IOF. Na verdade, até o 29º dia. A partir do 30º dia já não tem mais. Contudo, se você se enganar no cálculo, se enganar nas datas, você corre o risco. Então coloca para você resgatar sempre no 31º dia. A mesma coisa se você for investir por 180 dias. Resgata com 181, 182. Não deixa para resgatar no dia exato. Por quê? Porque isso pode dar diferença tanto no IOF quanto no imposto de renda. Aqui para 30 dias ele não vai dar diferença no imposto de renda, mas vai dar diferença no IOF. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui 29 dias, ainda tem IOF, e um valor até alto. Por quê? Porque nós estamos tratando de milhões de reais. Por isso que é importante você ter atenção a esses detalhes. Um dia faz muita diferença quando você está tratando na casa dos milhões de reais. Se você resgatar aqui com 30 dias, ó, ele já não tem IOF mais, né?
Então, com 29 dias tem IOF, com 30 dias, ó, já não tem IOF. Por isso que eu falo, coloque 31 dias, deixa um dia a mais para você não ter risco nenhum de resgatar no dia errado, né? E a mesma coisa com o imposto de renda. O imposto de renda aqui ele vai começar a baixar, no caso do CDB, né, que é o único que tem IOF e imposto de renda no nosso exemplo aqui, a partir de 180 dias. Então, até 179 dias, ele vai cobrar 22,5%. 180 dias, também 22,5%, porque ele é 180 dias inclusive. Agora, 181 dias já baixa 20 para 20%, ou seja, é 2,5% de imposto de renda a menos que você paga na tua rentabilidade. Se a gente observar aqui, de um dia para o outro, ó, R$ 411.048,09 de imposto de renda para 30 milhões investidos em 180 dias em CDB. Se a gente colocar 181 dias, ele já baixa para 367 mil, dá quase 50 mil reais de diferença só de imposto de renda que você deixa de pagar, ou seja, você aumenta o teu lucro, aumenta a tua rentabilidade em quase 50 mil reais aqui nesse caso, tá? Não vou fazer o cálculo exato porque eu quero só que você observe a importância de você planejar bem os seus investimentos conforme o tempo, conforme os dias de vencimento. Nós não vamos usar 180 dias aqui, vamos usar só os 30 dias, 31 para ser mais exato, conforme a minha dica. E aí a gente já tem a rentabilidade da poupança, R$ 202.440 reais para 31 dias. Claro que aqui, ele ainda vai levar em consideração o vencimento só de 30, você pode ver que ele não muda nada na poupança, 30 ou 31 não vai mudar nada na poupança, porque ele não considera esse um dia a mais como rentabilidade, tá? Mas, para o nosso exemplo aqui, ok, não tem problema, a gente está mais preocupado em comparar com o CDB e a LCI aqui. O CDB vai render líquido para 31 dias R$ 237.910,69. R$ 237.969,17, certo? Vamos conferir lá. 910,69. Fundi aqui. 910,69. Pronto. E agora vamos ver a LCI. 781 mil reais de rentabilidade em 31 dias. 781. Opa, gravando e falando ao mesmo tempo vai confundindo o número, mas tá aí. Então aqui a gente já tem a rentabilidade de um dia e de 31 dias. Então agora vamos fazer o cálculo anual, 370 dias. Rafael, por que você usa 370 dias e não 360, que é o padrão do mercado financeiro? Mesma explicação sobre imposto de renda, principalmente para o CDB nesse caso aqui. Com 360 dias, o imposto de renda é 20% de desconto. Então tá aí, ó, 20% de desconto para investimento em 360 dias. 361, ó, já cai para 17,5. Já vai dar uma diferença ali de 753 mil para 660 mil, quase 50 mil reais também de diferença. Então, por isso que é importante a gente não investir com um prazo muito apertado. Coloca 370 dias de vencimento, que aí você não corre o risco de resgatar o investimento no prazo errado e acabar pagando mais imposto de renda por causa disso. Então, colocamos aí 370 dias na poupança. Vamos ter aí uma rentabilidade de R$ 2.521.499,43. Agora eu vou copiar e colar esse valor aqui para não correr o risco de digitar errado. Então tá aí. No CDB, já descontando o imposto de renda, vai sobrar líquido R$ 3.197.766,51. Aí a gente tem a rentabilidade líquida aqui. E na LCI, nós teremos aí R$ 3.660.578,78. Já temos a rentabilidade líquida aqui também. Vamos tirar o cifrão aqui para não atrapalhar a tabela. Pronto. Então, aqui a gente já tem um cálculo, agora vamos somar aí o montante, né? Vamos somar o montante, 30 milhões, vamos travar aqui os 30 milhões para ele fazer o cálculo direto. Ok, prontinho, já temos os cálculos aí para os três investimentos diferentes, tanto anual. Deixa eu só arrumar aqui as cores para facilitar a visualização de vocês. Vou colocar aqui, ó, a corzinha mais parecida e aqui também. Pronto, aí ficou ótimo.
Pronto. Então olha só, pessoal, na poupança, para um dia a gente já sabe que não rende nada, no CDB vai render R$ 305, na LCI já tem uma rentabilidade de quase 10 mil por dia. Em 31 dias, com esse valor, já é possível ganhar aí quase mais de R$ 200 mil na poupança, chegando a próxima 300 mil na LCI. Em 370 dias, pouco mais de um ano aí, você já vai receber aí 2,5 milhões na poupança, mais de 3 milhões em CDB e mais de 3,5 milhões na LCI. Vamos fazer uma comparação aqui, ó, no nosso cálculo, aqui no nosso gráfico. Então, olha só, a LCI, claro, vai se destacar em todos os cenários pela característica de ser isenta de imposto de renda. O CDB supera pouquinho ali a poupança, né? A vantagem do CDB em relação à poupança, apesar de rentabilidade, né, dá pouca diferença, daqui 35 mil reais por mês de diferença, a diferença é que o CDB ele tem a rentabilização, ou seja, a capitalização dele diária, enquanto que a poupança, a capitalização é mensal. Então essa é a diferença. Se você resgatar a poupança com menos de 30 dias ou precisar resgatar um valor parcial ali no meio do mês, aquele valor deixa de te dar qualquer rentabilidade até aquele ponto. Vamos supor que você fez o investimento no dia 1º e você resgata o valor no dia 25 do mês. Um valor aleatório, não precisa ser o valor todo. Aquele valor que você resgatou, que estava contando para rentabilizar lá no dia 1º novamente, ele deixa de contribuir e não rende nada. Esse é o problema. No CDB já não ocorre isso. Se você resgatou no dia 25, não tem problema, ele vai ter rentabilizado, ele vai ter capitalizado o teu investimento até ali. Não vai render o mês todo, mas rendeu os 25 dias que ficou investido ali. A LCI é a mesma coisa. A diferença da LCI e do CDB é que a LCI normalmente tem um prazo maior para você começar a movimentar. 30 dias, 90 dias, 9 meses, depende da LCI que você escolher. Então cuidado com isso também, escolha uma LCI que você não tenha um prazo fixo muito longo, que você consiga mexer nela um pouco antes. A minha dica sempre é fazer uma pulverização desses investimentos. Vou abrir a tela aqui para a gente conversar mais de perto. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você fazer um investimento, quando você for planejar um investimento nesse nível de 30 milhões de reais, você separa alguns valores. O valor que você imagina que possa usar num período de 30 dias, valores que talvez você use em até 180 dias, e o restante. Contudo, a principal dica que eu tenho para dar para você nesse caso aqui. Você viu na tela o poder dos juros compostos. Então procure investir 100% do principal, não mexer no principal, nos 30 milhões no caso que a gente usou no vídeo de hoje. Deixe lá o valor do prêmio da dupla cena de Páscoa investido 100%. E só mexa nos juros e vá tirando os juros conforme você necessite. Então os primeiros 30 dias, amigo, respira. Coloca R$1 milhão no CDB, esse R$1 milhão no CDB já vai te dar ali aproximadamente R$10 mil por mês. Você já consegue fazer alguma coisa com esses R$10 mil por mês. Ah, Rafael, 10 mil para mim é pouco, eu já quero mexer em alguma coisa, quero comprar um carro, quero reformar a casa. Ok, faz o planejamento, coloca na planilha, faz os cálculos. Quanto que você precisa de rentabilidade mês para o que você planeja nos primeiros 60 dias, nos primeiros 6 meses. E aí você coloca esse valor num CDB que você vai ter mais flexibilidade para utilizar esse valor. E o restante coloca na LCI. Deixa a LCI lá vencendo. Depois, 90 dias, 9 meses, você já pode movimentar ela também. Então, essas são as minhas dicas aí para quem quer investir 30 milhões. Eu espero que a gente conheça esse grande ganhador aí, que seja alguém aí conhecido da nossa rede de contatos. Eu vou participar com certeza também desse sorteio. A gente já está com alguns grupos de bolões abertos para a dupla cena de Pasto. Eu conto com você participando lá com nós nos nossos grupos e também conto com você no meu próximo vídeo, onde eu vou detalhar partes estatísticas e as curiosidades da dupla cena de Páscoa. A gente se vê logo logo. Até mais. Tchau, tchau.